No vídeo de hoje eu vou trazer as 6 dúvidas mais comuns por aquelas pessoas que acham que têm o direito à isenção do imposto de renda por serem portadores de doenças graves. Então, se você tem alguma dessas dúvidas, fique no vídeo que vai ser muito importante e lúcido para você. Olá, meu nome é Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico para que você, sabendo quais são os seus direitos, você possa ali lutar sempre que eles forem desrespeitados. E hoje eu vim trazer essas 6 dúvidas mais comuns trazidas por pessoas que acham que têm direito àquela isenção do imposto de renda dada para os portadores de doenças graves assim estabelecidos pela lei. Então, fazendo um resumo, né, tem uma lei, que, salvo engano, ela é a Lei 8.112 de 1990, onde ela vai dar isenção de imposto de renda para pessoas que têm ali doenças graves. E a própria lei, ela vai dar ali um rol de doenças, ou seja, ela vai dar uma lista de doenças que são consideradas graves pela medicina e que vai dar direito para essa pessoa pedir a isenção do seu imposto de renda. E para ter direito a essa isenção, essa pessoa vai ter que provar para sua fonte pagadora ou até mesmo para a justiça que ela é sim portadora da doença grave e que ela também cumpre os demais requisitos da lei. E é onde eu vou trazer aqui para você quais são essas 6 dúvidas que normalmente são decisivas para saber se essa pessoa é ou não é amparada pela lei para ter a isenção do seu imposto de renda quando ela tem alguma daquelas doenças graves estabelecidas pela lei. E aí, como que a pessoa vai fazer essa solicitação de isenção do imposto de renda? Primeiramente, ela deve ir junto à sua fonte pagadora, que eu não sei qual vai ser. Então, sei lá, ela é servidora do Ministério da Economia, servidor público. Ela vai ter que se dirigir até o Ministério da Economia para fazer esse pedido, esse requerimento de isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves. E aí, lá dentro, provavelmente eles já vão ter um formulário que a pessoa pode preencher para colocar ali todas as informações referentes a essa doença. Então, ele vai poder também anexar laudos médicos, medicamento que ele vai fazer uso e até mesmo mais detalhes sobre aquele caso específico. Caso essa fonte pagadora negue a isenção do imposto de renda e aquela pessoa se entenda que ela tem direito sim àquela isenção, ela pode então buscar a via do judiciário. Então, nesse caso, ela vai contratar um advogado e vai judicializar a sua demanda, colocando ali no processo todos os documentos, todas as provas que ela possui para comprovar perante um juiz de direito que ela tem sim direito à isenção do imposto de renda, porque ela é sim portadora de doença grave. Então, esse é um resuminho do que você pode fazer para fazer esse pedido de isenção do imposto de renda. Mas tá, Leandro, você já me explicou isso aí, eu já tinha visto isso em outro vídeo. O que eu quero saber aqui é quais são as 6 dúvidas mais comuns que as pessoas têm na hora de fazer esse pedido. E essas dúvidas são importantes porque, às vezes, uma delas pode ser crucial para você conseguir ou não receber a isenção do imposto de renda. Então, eu fiz aqui minha colinha para não perder nada e a primeira dúvida é se o rol é taxativo ou não. O que é isso? É que se eu tiver uma doença que não se enquadra ali, mas às vezes eu acho que pode se enquadrar porque ela é mais grave às vezes do que alguma daquelas doenças que estão ali naquele rol. Então, o rol é sim taxativo e se você não tiver a doença que está ali prevista naquele rol, provavelmente você não vai conseguir a isenção do imposto de renda. Ah, Leandro, mas por que você fala provavelmente? Você nunca crava com todas as letras que eu vou ou não vou conseguir. Porque às vezes, dependendo do juiz que julgar a sua causa, ele tem um entendimento diferente do que a maioria dos juízes, do que a maioria dos tribunais. Então, por isso que a gente sempre fala depende, pode ser, porque eu nunca posso cravar com todas as letras que eu vou ganhar ou perder determinado processo. Agora, o que é importante você saber é que algumas doenças que não estão ali listadas, elas trazem como consequência alguma limitação que está sim listada ali. Então tem algumas doenças que estão naquele rol, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, tem algumas doenças que não, elas são um pouco subjetivas. Por exemplo, cardiopatia grave, a gente sabe o que é, tem uma série de conclusões médicas que falam que é uma cardiopatia grave. Mas, por exemplo, moléstia profissional ou alienação mental. Tem alguns laudos médicos que eles dão a entender que a pessoa, muito embora o CID não seja especificamente esse, o laudo médico ele pode nos incluir nesse rol taxativo. Então, nesses casos,
há então uma certa subjetividade na hora de julgar, e nessa subjetividade, muitas vezes, judicialmente, a pessoa consegue obter a isenção do imposto de renda. Outra doença que está ali caracterizada no rol taxativo é a paralisia irreversível e incapacitante. Então, nesse caso, por exemplo, algumas outras doenças vão trazer como consequência essa paralisia irreversível e incapacitante. Então, se a doença que a pessoa está acometida não está no rol taxativo da lei, mas que ela traz como consequência essa paralisia, pode ser que o judiciário defina dessa forma e conceda a isenção do imposto de renda. Ah, mas quem que vai fazer essa análise? O juiz não é médico, advogado não é médico, então por isso que normalmente nesses casos o juiz vai nomear um perito judicial, ou seja, um médico daquela especialidade que vai poder falar para o juiz, falar para as partes, falar para os advogados se aquela pessoa tem como consequência da doença essa paralisia irreversível e incapacitante, por exemplo. Então, normalmente esse processo ele é decidido por meio de uma perícia judicial, onde o perito vai responder aos quesitos, ou seja, as perguntas feitas pelos advogados das partes, e em cima disso ele vai fazer uma conclusão se essa pessoa vai ter ou não direito à isenção do imposto de renda. Segunda dúvida, se essa isenção ela só é dada para aquelas pessoas que já estão aposentados, que estão na inativa, ou também pode ser concedido para aquelas pessoas que ainda estão trabalhando. Isso aí, a lei é clara e a jurisprudência também. Então, nesse caso, somente os aposentados ou aqueles servidores inativos é que vão ter direito à isenção do imposto de renda. Então, não me pergunte por quê, porque isso aí não é justo, né? Tem gente que consegue ainda continuar trabalhando, mesmo que com algum sacrifício, mas a lei e a jurisprudência têm entendido que só vai conceder a isenção do imposto de renda caso essa pessoa tenha aquela doença prevista no rol taxativo e ela esteja sim aposentada. Então, quando a pessoa não está aposentada, nós aguardamos normalmente esse procedimento de aposentadoria para solicitar a isenção do imposto de renda, porque dificilmente essa pessoa vai ganhar a ação judicial para isenção do imposto de renda. E essa posição dos tribunais ela é tão firme que existe até um tema, né? Um tema 1037, que é quando o tribunal ele faz ali uma reunião com todos os seus membros e define que para sanar todas as dúvidas ali que estão correndo nos tribunais do Brasil inteiro, eles definem ou uma súmula ou, nesse caso, um tema. Então, o tema 1037 definiu que somente os aposentados e servidores inativos é que têm direito a obter a isenção desse imposto de renda para portador de doenças graves. E aí a terceira dúvida é se preciso de um laudo oficial para atestar essa doença grave. Isso não é verdade. Inclusive, há uma súmula do STJ, súmula 598, que fala exatamente isso, porque a pessoa que tem ali aquela doença grave, ela não vai precisar de um laudo oficial do SUS ou de algum outro órgão exigido pela fonte pagadora. Mas num processo judicial, caso o juiz se convença que ela tem sim aquela doença grave, que pode ser atestado até mesmo pela perícia judicial. Então, nesse caso, o juiz pode sim conceder a isenção de imposto de renda para essa pessoa que provou no judiciário ser portador de uma doença grave, assim definida pela lei. E a quarta dúvida que as pessoas trazem para a gente normalmente é relacionada à cura dessa doença grave. Então, elas nos perguntam se caso ela seja curada por aquela doença definida como grave pela lei, ela perde o direito à isenção. E nesse caso, não. Ainda que ela esteja 100% de saúde, ela não tenha mais nenhum indício de que ela tem aquela doença, sei lá, um câncer que já foi curado, ou uma cardiopatia grave que foi operada e hoje ela vive plenamente, sem qualquer tipo de problema, essa isenção não pode ser cancelada. Isso, inclusive, foi objeto de uma súmula 672 do STJ, que definiu que, ainda que a doença tenha sido curada, aquela pessoa permanece com o direito à isenção do imposto de renda concedido pela lei. Então, nesse caso, dificilmente, caso a pessoa consiga essa isenção, dificilmente ela vai ser revogada, ainda que a doença não exista mais. Quinta dúvida é desde quando aquela pessoa tem isenção do imposto de renda. E a lei fala especificamente que a partir do primeiro laudo médico ou a partir do primeiro exame que diagnosticou aquela doença grave, a partir deste momento, essa pessoa ela passa a ter
o direito à isenção do pagamento do imposto de renda. Mas, Leandro, por que isso aí é importante? Isso é importante porque a pessoa, além de obter a isenção para ela não pagar mais imposto de renda daqui para frente, ela pode ter também o que a gente chama de repetição do indébito, que nada mais é do que receber de volta tudo aquilo que ela pagou quando ela não devia pagar. Então, vamos dar um exemplo de que uma pessoa me procurou hoje e eu faço o pedido administrativo para ela obter a isenção do imposto de renda. Então, eu consigo obter a isenção do imposto de renda para essa pessoa daqui para frente. Mas o laudo que ela me trouxe tem 2 anos de idade. Então, esse laudo, com 2 anos, eu posso pedir, então, a repetição do indébito de todo esse período. Então, eu vou calcular quanto que ela pagou de imposto de renda nos últimos 24 meses, para que eu possa, então, pedir essa devolução de tudo que foi pago de imposto de renda, desde quando ela teve aquele primeiro laudo médico, o primeiro exame e constatou ali a sua doença grave, até o dia do último pagamento. Eu vou fazer isso, pedindo ali a devolução desse dinheiro que a gente chama de repetição do indébito. Isso muitas vezes é um valor bastante elevado, que a pessoa que tem aí direito à isenção vai conseguir receber de volta aquilo que foi pago de modo indevido, de acordo com a lei. Sexta e última dúvida que as pessoas trazem para mim quando a gente fala desse tema de isenção de imposto de renda para portador de doenças graves é se ela também vai ter direito à isenção daquela aposentadoria que ela recebe de previdência privada. É isso mesmo. Você também tem direito à isenção do imposto de renda de todos os frutos advindos de uma previdência privada que tenha como característica a aposentadoria. Então, aquela previdência privada que você contribuiu ao longo da vida e que lá depois de 40 anos contribuindo, 30 anos, 20 anos contribuindo, você passou a receber como se fosse uma aposentadoria, então esse dinheiro também vai ser isento do imposto de renda. Isso pouca gente sabe, pouca gente exerce esse direito de pedir a isenção também dos frutos advindos da previdência privada, que tem natureza de aposentadoria. Então, essa dica, creio eu, que seja a mais importante, a mais útil para aquelas pessoas que possuem ali uma previdência privada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo e também compartilhe com quem você acha que possa gostar, que possa se beneficiar dessas dicas que eu trouxe aqui para vocês hoje, porque ela pode ser útil para várias pessoas que não têm noção dos direitos que tem. E caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço para você se inscrever e sempre compartilhar e divulgar os conteúdos que eu trago aqui para vocês, para fomentar ainda mais o direito das pessoas e, ciente dos seus direitos, elas possam então, na justiça ou extrajudicialmente, exercer os seus direitos e ter aí benefício como todo cidadão comum tem. Então, eu conto com a sua ajuda para divulgar esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar dessa informação. Então, beleza? Conto com a sua ajuda e um grande abraço.